Olá pessoal, vamos continuar falando sobre rubricas na avaliação. Nós já vimos que rubrica é uma forma de avaliar competências, atitudes e habilidades. Então, uma coisa que nós precisamos fazer é, como mostrou o professor Alexandre no vídeo anterior, é produzir uma tabela com a descrição de quais são as competências que eu desejo avaliar e quais são os níveis de desempenho do estudante em cada uma das competências. Nesse vídeo nós vamos programar uma rubrica numa atividade e nós vamos mostrar a vocês do ponto de vista do aluno e do ponto de vista do professor como isso é utilizado. Vamos ver? Muito bem, eu tenho aqui um ambiente onde eu gerei algumas turmas de teste, tá? Eu vou utilizar, por exemplo, essa turma aqui desse curso, onde eu sou professor nesse curso aqui, e no mesmo curso tem eu como aluno. Então eu vou utilizar nesse ambiente, vou programar uma tarefa e atribuir uma rubrica a essa tarefa, e vou mostrar como o aluno vê isso depois, como você faz para corrigir as notas a partir dessa tarefa. Para fazer esse exemplo, nós vamos utilizar a redação do Enem. Então eu peguei uma das redações do Enem, o tema de 2019, eu vou mostrar para vocês as rubricas que são utilizadas na correção da redação do Enem. Então são avaliadas basicamente 5 competências, que são domínio da escrita formal em língua portuguesa, compreensão do tema e aplicação das áreas de conhecimento, capacidade de interpretação das informações e organização dos argumentos, domínio dos mecanismos linguísticos e de argumentação e a capacidade de conclusão com propostas coerentes que respeitam os direitos humanos. Em cada uma dessas competências, ela é graduada e a pontuação máxima vale 200 pontos. Na primeira competência, que é o domínio da escrita formal em língua portuguesa, então nós temos a escala dos níveis de desempenho que vai de 200 pontos para o domínio excelente a 0, que é o desconhecimento da escrita formal em língua portuguesa. Então essa é a tabela que nós vamos utilizar para programar nossa rubrica nessa atividade. Eu vou criar no ambiente uma tarefa de redação, vou propor o tema da redação, e aí não importa, eu vou usar o tema do Enem só como exemplo, e vou utilizar essa rubrica que eu mostrei para vocês. Então vamos lá, nós já aprendemos a fazer essa criação das atividades em aulas anteriores. Vou botar o nome da atividade de redação. E eu vou colocar aqui na redação os textos motivadores que o pessoal colocou lá na prova do Enem. E esses textos eu já tenho escrito, eu vou só colar aqui dentro. Muito bem. E para que ele responda a atividade, eu posso deixar dessa forma para ele anexar a redação dele, que ele vai fazer e pode me devolver em PDF ou um arquivo do Word, mas você pode também criar um documento, e aí nesse documento você vai esperar que o aluno escreva a sua redação. Bem, nós já criamos o documento, já foi salvo no Google Docs. Vou colocar aqui o nome do título do documento de redação. E esse documento, como foi criado, eu já fechei e ele está aqui. Tá? Eu vou agora produzir uma cópia para cada aluno desse documento. E eu preciso agora fazer nossa rubrica. Né? Então aqui onde tem rubrica, eu posso reutilizar uma rubrica, mas essa eu ainda vou criar, e eu vou criar agora a minha rubrica. Então está aqui aquele painel onde eu vou colocar dentro dessa tabela
os critérios de avaliação lá do Enem. Então, veja, eu tenho aqui, por exemplo, o título do critério, eu vou colocar como se fosse o nome da competência. Domínio da escrita formal em língua portuguesa. Então, está aqui o critério. A descrição eu posso deixar ela em branco ou eu colocar essa descrição que eu coloquei aqui. Essa não é obrigatória. E eu posso colocar, olha, em ordem decrescente ou crescente, mas quando eu estou programando, tanto faz como eu estou fazendo. Eu vou colocar aqui 200 pontos e eu vou criar nomes para cada um desses níveis de desempenho. Então, eu vou colocar o primeiro como excelente, que é o que diz lá o meu critério, né? Que vale 200 pontos, domínio excelente. E vou colocar aqui isso aí. Então, eu vou crescer, ó. Eu posso colocar desse lado ou desse lado, tá? Tanto faz eu colocar o outro nível, por exemplo, aqui. E eu vou pegar o outro nível, que é o bom domínio, tá? Que vale 160 pontos. Vou dizer que a pontuação dele é 160. O título é bom. E a descrição, bom domínio. O outro vale 120, que é o mediano. Tá? 120, mediano. Então, eu vou colocar aqui um outro critério. 120, mediano. E a descrição. Tem o insuficiente, que vale 80 pontos. O precário, que vale 40 pontos. E o inexistente, que vale 0. Bom, eu coloquei em ordem decrescente. Eu gosto sempre de colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Então, esse é o meu primeira competência que eu estou avaliando, que é o domínio da escrita formal em língua portuguesa. Está aqui quais são os níveis de desempenho dentro dessa competência, com sua respectiva pontuação. Então, eu vou colocar os demais critérios dessa tabela e depois vou parar o vídeo e depois eu volto para vocês para mostrar como ficou essa rubrica. Bem, eu digitei todos os critérios de avaliação, todas as rubricas. Está aqui todas as competências, né? Domínio da escrita formal, compreensão do tema. E, de acordo com aquela tabela, qual é a pontuação e quais são os critérios para estabelecer os níveis de desempenho em cada uma das competências. Então, veja que minha tabela de rubrica está toda pronta, tá? Então, eu vou fechar minha tabela de rubrica e eu vou criar essa atividade, tá? Veja, eu tenho aqui os textos motivadores, eu criei um documento onde o aluno vai fazer a redação, vou fazer uma cópia desse documento para cada aluno e agora eu vou criar a atividade. Veja, eu estou colocando ela no tópico 2, né? Posso estabelecer uma data de entrega e quantos pontos essa pontuação vai valer 1.000 pontos, né? É a pontuação máxima da minha redação. Eu vou colocar para todos os alunos. Eu vou criar a atividade. Bem, aqui na atividade 2, ela ficou fora de ordem, e aí eu posso ou movimentar com esse indicador aqui de mover para cima ou mover para baixo, ou eu posso simplesmente pegar a mãozinha aqui, olha, clicar no cursor e eu segurar, eu levar para onde eu quiser. Da mesma forma, eu posso colocar aqui dentro de cada um dos tópicos, posso movimentar
os tópicos que eu estou utilizando também aqui para fazer isso dessa forma, tá? Bem, então eu postei uma atividade e agora eu vou lá no perfil do aluno para ver como é que vai sair essa atividade. Bem, eu vou ingressar como aluno aqui. Veja que eu já tenho uma atividade de redação e ela está sem data de entrega. Eu não coloquei data de entrega, né? Vamos lá nas atividades. Veja que é um documento Google que está aqui, tá? Mas veja que ele já, para mim, ele já mostrou a rubrica. Quais são os critérios que eu vou pontuar aqui em cada um deles? Veja que aqui ele colocou somente as competências, tá? E os níveis, ele está aqui dentro, mas eu posso clicar aqui, olha, expandir o critério e ele me mostrar todos os níveis de pontuação. Então eu deixo transparente para o aluno quais são os critérios que eu estou utilizando para avaliar o seu desempenho nessa atividade de redação que nós estamos utilizando, tá? Então eu vou colocar aqui a atividade, eu vou adicionar a minha redação. Então eu abri a redação aqui, eu já tenho um texto que eu vou usar nessa atividade. Então é aqui essa minha redação. Eu vou colar aqui dentro, tá? Bem, eu posso agora entregar a redação, ok? Então eu vou entregar minha redação. Bem, eu entreguei. Ele me lembra que eu anexei a redação na minha atividade e eu agora vou entregar. Veja que ele vai ficar aqui como entregue, tá? Eu posso cancelar o envio, mas o meu trabalho foi devolvido, tá? E com a redação que está aqui nesse ponto. Veja que essa é a minha redação que eu coloquei lá e eu já entreguei o trabalho, tá? Vou voltar lá no perfil do professor para ver como é que o professor vai ver essa atividade, tá? Então, você atribuiu uma tarefa para o aluno fez a tarefa e te devolveu. Veja que agora eu tenho um trabalho entregue. Eu posso aqui ver a atividade e aí, para acessar o trabalho que foi entregue, eu posso clicar aqui. Eu posso clicar em ver a atividade, que ele me abre o espaço com todos os alunos listados aqui, tá? E o trabalho dele. Então, veja, já tem um trabalho aqui que ele me devolveu e eu vou clicar no trabalho e veja como é fácil fazer essa questão agora. Eu vou ler a redação, tá? E nesse ponto aqui, olha, nas rubricas aqui, você pode ir colocando aqui a pontuação, olha, 0, 40, 80, 120, 160, 200. Se eu quiser enxergar melhor, eu posso abrir, né, nessa setinha aqui, olha, e eu posso, dentro dessa competência do domínio da língua, eu posso colocar a pontuação. E aí, vou fazer isso em cada uma delas. Então, naquela eu já tenho 160. Eu vou apenas clicando aqui e mostrando a nota. E ele vai acumulando a nota para isso, tá? Bem, eu já fiz toda a avaliação. Esse aluno tirou 760 pontos de 1000. Eu posso colocar algum comentário particular aqui. Ou, se eu quiser, eu posso corrigir o texto nesse ponto, tá? Então, se tem, por exemplo, isso aqui eu vou colocar uma correção. Lá na hora que o aluno receber a devolutiva, ele vai ver onde foi que eu corrigi o seu texto, tá? Você pode colocar qualquer comentário, parabéns e tal, pode postar o comentário
E aí, como você já fez a correção disso aqui, você pode devolver este envio ou vários envios, tá? Veja que não é preciso sair dessa tela para corrigir as outras redações. Você pode clicar nesse ponto e selecionar outro aluno que tenha devolvido, ou pode navegar com as setas aqui para ver o próximo aluno ou o anterior aluno da relação que você tem de alunos da sua disciplina. Então veja que está todos aqueles critérios você transformou num botão onde você vai clicando e ele vai somando, acrescentando aquelas notas daquelas rubricas. E aí você fez a sua avaliação, tá? Quando você termina tudo isso aqui, né, o aluno fez 760 pontos, vou devolver a tarefa para ele, devolver o trabalho para o aluno. Eu posso colocar aqui outro comentário, se for o caso, mas eu já coloquei o comentário lá dentro do texto, né? E pronto, eu devolvi. Agora vamos ver o aluno novamente, olha. Já chegou aqui a tarefa de volta, tá? Com um comentário particular, que é o de parabéns, certo? E se você olhar lá no seu trabalho, que foi enviado, houve uma correção aqui, olha. Que foi eu que corrigi, tá? Então isso é uma forma de você olhar para isso de vários ângulos, né? Eu utilizo, por exemplo, rubricas quando eu estou utilizando a minha avaliação de projetos, tá? Outra coisa importante é que em cada avaliação não precisa você necessariamente escrever todas as rubricas novamente. Você pode ter rubricas para avaliar o seu curso. Veja, eu vou criar uma nova atividade, por exemplo, um projeto, qualquer projeto, e eu vou, por exemplo, adicionar uma rubrica. Eu posso criar uma rubrica eu posso criar uma rubrica nova ou reutilizar uma rubrica já existente. Vamos ver, olha. Quando eu clico em reutilizar, eu posso escolher onde está essa rubrica. Pode estar em outro curso que eu tenho aqui, que eu sou professor. Eu posso usar uma rubrica de outra disciplina, também, minha. E eu posso utilizar, por exemplo, a minha rubrica que eu utilizo para os projetos da minha disciplina. Então, eu vou selecionar para mostrar para vocês. Eu tenho 7 critérios com 100 pontos, tá? Onde o aluno é avaliado agora com algumas competências que são específicas da minha disciplina. E eu não precisei digitar novamente todas as rubricas. Eu uso essa rubrica em várias atividades que eu faço na minha disciplina, tá? Bem, então nós vimos nesse vídeo como você programar uma rubrica e como o aluno enxerga essa atividade, né? Como ele responde e como você corrige um trabalho a partir de uma rubrica. Também como você pode reutilizar. Eu espero que seja útil para você na sua disciplina e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!